Se você não é de Brasília, provavelmente você vai ficar surpreso. Se você é, talvez você fique revoltado. Mas eu já explico. Você sabia que não existe pobre em Brasília? Olá pessoal, eu sou o Cristiano Paes e hoje eu vou contar o porquê o título desse vídeo é Não Existe Pobre em Brasília. Primeiro ponto, se vocês observarem, já perceberam como saem as notícias sobre o Distrito Federal? Como elas aparecem na mídia? Quando acontece em uma região administrativa longe do plano piloto, normalmente elas são divulgadas como a tantos quilômetros de Brasília, se a notícia está se referindo à pobreza, à morte, a acidente, a tiroteios ou coisas negativas. Agora, se acontecer alguma coisa nesta mesma região, mas for algo positivo, como um estudante ganhou um prêmio, fizeram um trabalho excelente em algum lugar, tem alguma pessoa com uma situação financeira confortável que fez alguma coisa, aí a notícia muda e costumam a divulgar como em Brasília. Eles começam a alterar essa notícia. É algo que me chama a atenção porque vou citar dois exemplos. A cidade do Gama e a cidade do Novo Gama. São cidades com nome parecidas. E assim, até para quem não é de Brasília, o termo correto para usar para essa cidade seria região administrativa, né? Mas eu vou usar o termo cidade às vezes ou região administrativa para ficar mais claro. Gama e Novo Gama. A cidade do Gama fica dentro do Distrito Federal. Já a cidade do Novo Gama é uma cidade de Goiás que fica perto do Distrito Federal. Um outro exemplo é Planaltina, do DF, que fica no Distrito Federal, óbvio, e Planaltina de Goiás, que obviamente fica em Goiás, que é conhecida também como Brasilinha. Bom, nesses dois casos as cidades têm exatamente o mesmo nome. Planaltina, que fica no DF, e Planaltina, que fica em Goiás. E a distância entre Planaltina do DF e Planaltina de Goiás é de aproximadamente 20 a 30 quilômetros entre as duas. Mas a distância das duas até o centro do plano piloto fica ali em torno de 40 a 70 quilômetros, dependendo do ponto de referência que você estiver utilizando, já que, por exemplo, no caso de Planaltina de Goiás, que é um município goiano, então tem um grande território, e Planaltina do DF, que é a região administrativa com maior território no DF. Se você observar as notícias que saem na mídia sobre as duas cidades, quando tem projeção nacional, acontece exatamente o mesmo efeito. Se acontece alguma coisa no Gama ou no Novo Gama, eles vão sempre falar aconteceu algo a tantos quilômetros de Brasília, caso sejam notícias negativas. A mesma coisa em Planaltina do DF ou Planaltina de Goiás. Se for algo negativo, em ambas as situações eles vão falar a tantos quilômetros de Brasília. Então, principalmente para quem não conhece a região, se você escuta que aconteceu algo em Planaltina a tantos quilômetros de Brasília, você não vai saber se eles estão falando da cidade goiana ou se eles estão falando da cidade do DF. Assim como também pode acontecer no Gama e no Novo Gama. Aconteceu alguma coisa no Gama, a tantos quilômetros de Brasília. Aconteceu alguma coisa no Novo Gama, a tantos quilômetros de Brasília. Então acontece esse mesmo efeito. E eu entendo que, assim, pelo menos é o meu ponto de vista, eu acredito que existe uma espécie de ilha econômica no Distrito Federal, né? Então, talvez seria um preconceito velado por algumas pessoas. Se você for olhar na lei orgânica do Distrito Federal, Brasília e Distrito Federal é a mesma coisa. Quem nasce em uma região administrativa do Distrito Federal ou quem nasce no plano piloto é chamado de brasiliense assim que aparece na certidão de nascimento. Então, por qual motivo uma pessoa que nasceu no Gama, por exemplo, e é brasiliense, bom, a pessoa nasce no Gama, é brasiliense, e se algo acontece exatamente no mesmo hospital onde ela nasceu, aconteceu a tantos quilômetros de Brasília. Se aconteceu a tantos quilômetros de Brasília, não pode ter acontecido em Brasília. Então, se não aconteceu em Brasília, quem nasce lá não é brasiliense. Então, como é que quem nasce lá é brasiliense? Então, existe algo muito estranho nessa forma de abordagem da mídia e que, no meu ponto de vista, torna a notícia um pouco confusa. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês e queria entender se vocês concordam ou discordam, que pode ser uma espécie de discriminação social por ter muitas regiões administrativas com poder aquisitivo menos elevado, já que, por exemplo, uma região administrativa que fica tão longe do plano piloto quanto Ceilândia, que é Águas Claras,
onde existe uma alta concentração de classe média, normalmente quando uma notícia sobre Águas Claras ganha projeção nacional, eles não costumam falar que aconteceu a tantos quilômetros de Brasília. Normalmente sai na mídia nacional como em Brasília. Já a Ceilândia, que é uma cidade colada praticamente com Águas Claras, a distância é muito pequena, já não é noticiado da mesma forma. Gostaria de saber a opinião de vocês, deixe um like se vocês gostaram do vídeo e se inscreva no meu canal, porque é importante para eu continuar produzindo conteúdo. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.